caso de vocês, prestem muita atenção porque o DOT é uma plataforma de envio automático. Então, se vocês colocarem o nome de vocês errado, vai ser o nome que vai no certificado. E se vocês colocarem o e-mail de vocês errado, posteriormente não vai estar chegando para vocês, tá? Então, hoje, tudo com você agora, Zílio. Valeu, João. Boa noite a todos aí. Satisfação estar mais uma vez com vocês. Então, hoje, para a gente falar sobre startup de V6 e VC Plus, né? Semana passada a gente começou com a parte de instalação. Então, hoje vamos dar seguimento aí ao trio de apresentações, né, sobre os produtos. Então, a gente começou com a parte de instalação, hoje startup. E o próximo encontro, então, vai ser sobre a parte de manutenção. Então, vamos lá. Então, Recording in progress. recapitulando os modelos, né, das unidades, para que aqueles que não conhecem bem as unidades saibam diferenciar. Então, nós temos ali a linha do V6, né, onde nós temos em 380 volts 13 modelos, né, ou 13 capacidades, na verdade, de 8 HP até 32 HP. Né? Então, aqui embaixo a gente então, temos um gabinete para as máquinas de 8, 10 e 12 HPs, depois um ventilador individual, depois 14, 16, um pouquinho maior, 18 a 22 ventiladores duplos, né? A partir de 24 a 32, então, a máquina de gabinete maior. Então, são 4 gabinetes diferentes. Claro que não é só o número de ventiladores que muda. Ali internamente nós vamos passando também para o número de compressores vai mudando de 1 para 2, o número de válvulas de expansão também muda de 2 para 3, acumulador de sucção e assim por diante. Então, na parte de manutenção, nós vamos ver aí, então, todas essas diferenças, né? Tanto para o V6 quanto para o VC Plus. Se a gente pensar em combinação para uma capacidade maior do que 32 HPs, então nós podemos fazer uma combinação de 2 unidades externas, de 16 até 64 HPs, e 3 unidades externas, desde 24 até 96 HPs. Isso falando da máquina em 380 volts. Nós temos algumas diferenças em relação às máquinas 220 que nós já vamos ver, né? Em se tratando de simultaneidade, né? Então, quando se fala em simultaneidade, o que é isso? É a capacidade de unidades internas em relação à capacidade de unidades externas. Então, nós temos ali desde 50% de capacidade até 130%, né? Então, aquele exemplo de sempre, uma unidade externa de 10 HPs, eu teria que instalar entre 5 HPs e 13 HPs de unidades internas, certo? Então, dependendo da combinação e o tipo de máquina que nós utilizamos, essa simultaneidade ela pode ficar restrita a 100%. Tá? Se a gente botar uma máquina aqui para renovação de ar, por exemplo, isso já passa para 100%. Então, nós temos ali, por V6, um máximo de 96 HPs. Nesse caso aqui, para 380 volts, sempre 3 unidades externas, no máximo. E eu posso utilizar a combinação máxima de unidades internas, que é 64, a partir de 40 HP de capacidade de unidade externa. Então, a partir de 40 HP, nós podemos usar 64 unidades internas. Como é que funciona em relação às outras unidades? Aí, de acordo com a capacidade das unidades externas, nós vamos tendo um acréscimo de unidades internas que eu posso utilizar. Quando chega em 40 HPs, eu posso utilizar o número máximo, né, por sistema, que é 64 unidades. No caso das unidades em 220 volts, nós temos 3 gabinetes e não 4, e aí 9 capacidades diferentes, né? Então, ela vai de 8 a 28 HPs, então 8, 10, 12, aqui depois 18 a 22, e 24 a 28, né?
Então, a capacidade máxima de 220 volts ela é 28 HP. Como é que eu consigo chegar ao máximo de capacidade de um sistema de refrigeração, que é 96 HP? Então, nós vamos utilizar, para algumas combinações, como a gente vê aqui, 86, 88 e 96 HP, nós vamos utilizar 4 unidades externas. Né? Então, se eu tentar configurar lá no meu V6 380 volts, tentar configurar 4 unidades externas, isso é uma configuração inválida. Né? Mas, para 220, aí se pode utilizar até 3 ou 4. Para essas combinações aqui, vão ser 4. Então, o máximo de capacidade do sistema continua sendo 96 HP, porém, agora utilizando até 4 unidades externas e também o máximo de unidades internas, 64, a partir de 40 HP. Tá? Simultaneidade, claro, a mesma 50% a 130%. Nós temos ainda disponível na linha da Midea, né? Também o V6i. Né? Qual é a diferença do V6i para o V6? É que o V6i é uma unidade compacta, né? É uma unidade única no sistema, não é uma unidade que eu possa combinar com outras unidades externas do mesmo sistema. Ela sempre vai ser, então, uma unidade individual. Né? Também as mesmas capacidades, 13 modelos aqui, incremento de 2 em 2 HP. No caso do V6i, nós temos, tanto em 220 quanto 380 volts, nós temos 13 modelos. Tá? Ao contrário do V6 em 220, são só 9. Então, o máximo de unidades internas que eu posso combinar aqui, no caso do V6i, são 53, né? Com simultaneidade de 50% a 130%. Então, é uma unidade individual, né? Podendo combinar até 53, claro, de acordo com a capacidade, vai aumentando o número de unidades internas que eu posso utilizar. Então, a grande vantagem do V6i é que, num sistema, como a gente está vendo 3 sistemas, um de 10, dois de 10 e um de 12 HPs, para combinar com as unidades internas, eu posso ganhar em custo de material e também área de base, né, da unidade, utilizando uma só unidade, nesse caso aqui, 32 HPs. Certo? Então, essa é a linha do... Seguindo, nós temos agora o modelo VC Plus. Né? O que é o VC Plus? A diferença, as unidades V6, elas são próprias para trabalhar tanto em refrigeração quanto aquecimento. O VC Plus, ela é uma máquina que só trabalha em refrigeração. Então, na região sul, por exemplo, não é uma máquina mais adequada, né? Ela é mais adequada para a utilização no litoral brasileiro, né? E para as regiões mais quentes do país. Então, são 12 modelos. A diferença que a gente tem aqui é que uma máquina individual, ela não vai até 32 HPs, ela vai até 30, né? São 3 gabinetes diferentes e eu posso combinar até 3 unidades externas também. Então, meu sistema, ele não chega a 96 HPs, mas ele vai até 90. Então, combinando 2 unidades externas, eu chego de 32 até 60 HPs, e para 3 unidades externas, de 62 até 90. Certo? Também eu posso utilizar até 64 unidades internas a partir de 40 HPs de unidade externa. E a simultaneidade é a mesma das outras unidades, de 50% até 130%. Então, aqui são 12 modelos 220, 12 modelos também 380 volts. Aqui a gente vê, então, a nomenclatura e aqui a diferenciação. A letra W aqui indica 220 volts e a letra G indica 380. Em relação à unidade interna, qual é a diferença? Quais unidades? Existe alguma diferenciação em relação às unidades que eu uso para o V6, V6i ou VC Plus? São as mesmas unidades, né?
Aqui a gente vê uma tabela, né? Ela está pequenininha, mas a gente pode aumentar aqui para que vocês tenham aqui mais claramente as capacidades aqui. Então, se pode combinar com cassete uma via, que vai de 7.000 BTUs até 24.000 BTUs por hora. Cassete duas vias, também as mesmas capacidades. Cassete quatro vias compacto, ela vai até 15.000. E assim por diante, né? Nós temos ali, por exemplo, o cassete quatro vias normal, ele vai até 48.000, assim como a unidade de média pressão estática, também vai 48. A dotada de alta pressão, ela já vai a capacidades maiores, ela pode chegar até 191.000 BTUs por hora. E assim por diante, né? Temos também high-wall, tem unidade piso-teto e cassete. Não está indicado aqui, mas também se pode aplicar o kit HU, né? Então, unidades do tipo splitão da Carrier, elas foram, então, reprojetadas, né? Para que possam trabalhar com o sistema VRF também. Então, a gente compra o kit AHU, como a gente chama, que consiste de uma placa eletrônica que tem qualquer máquina, mais o sensor de temperatura, mais a válvula de expansão. E nós vamos aí também, as máquinas de maior capacidade, também tem um quadro elétrico para acionamento do motor. Então, nós vamos instalar esse kit em campo, né? E podemos, então, trabalhar com vazões de ar maiores, né? Então, sistema central. Um detalhe em relação a essas unidades é que cada unidade, além de comprar a unidade, no caso aqui do cassete, eu tenho que comprar a unidade mais a moldura, né? E ainda nós vamos ter que comprar também o controle remoto, né? Pode ser com fio ou sem fio. Então, essas são as opções. Bom, para a gente lidar com todos esses tipos de máquina, né? Nós temos aí um software de seleção, né? Esse software de seleção, quando eu entro lá para começar a seleção, eu já indico qual é o tipo de condensadora que eu quero trabalhar, e também nós vamos, então, nós vamos arrastar aqui as unidades internas que a gente quer trabalhar, e aí o software vai nos dar a lista de máquinas, o código completo já para compra, né? Lista de unidades internas, externas, os refinetes, também comprimento de tubulações, e também a carga de refrigerante que nós vamos ter que adicionar. Tá? Então, aqui a gente vê, o software já sofreu uma atualização em relação a esse que está aqui, mas nós temos ali, podemos trabalhar com novos projetos ou abrir um projeto já salvo, né? Então, eu posso guardar aquele projeto e, a partir daí, fazer atualizações, como, por exemplo, distância de tubulações. Então, aqui a gente vê a unidade, como é que ela foi parar aqui, ou esse refinete, como é que foi parar aqui. Eu simplesmente arrasto ele. Ó. Arrasto, abre uma tela que me pergunta qual é o comprimento das tubulações, né? Aqui eu vou arrastando também as unidades, ele me pergunta qual é a capacidade, qual é a capacidade da máquina que nós vamos utilizar aqui, e depois, ao final do processo, ele seleciona já as bitolas das tubulações, né? Para quem tem interesse em lidar com esse software, nós vamos ter, daqui a algumas semanas, nós vamos ter um treinamento online sobre como utilizar o software, tá? Então, isso vai ser lá em setembro. Está um pouquinho longe, mas daqui a pouco chega, né? Então, o importante aqui é que ele vai nos dar também a nossa carga adicional, além da relação de materiais que vamos utilizar. Então, falando sobre a parte de até chegarmos no objetivo do nosso treinamento de hoje, que é o startup, então nós vamos começar com alguns conceitos básicos de instalação e depois vamos ver a parte de comissionamento e startup. Então, vamos lá. Então, já vimos a parte de instalação, né? Semana passada, projeto de tubulação de refrigerante, material para instalação,
ferramentas principais, instalação das unidades internas, externas e tubulações de refrigerante e ainda a parte elétrica, né? Então, esse é o nosso roteiro, né? A gente confirma o projeto a partir do software de seleção. Então, verifica os desenhos, faz a instalação da unidade interna e externa, posiciona os tubos, faz a instalação elétrica, depois faz o processo de brasagem, fluxo de nitrogênio, aqui o processo de limpeza da tubulação, né, e retirar as impurezas, faz o teste de pressão, isola os tubos, procedimento de evacuação, carga de refrigerante, e ainda para as unidades internas, nós vamos ter que instalar também as tubulações de dreno, não só instalar, como também isolar, e, caso seja uma unidade dutada, também fazer a instalação dos dutos, né? E aí, então, o nosso sistema, as etapas, né, da nossa instalação. Com relação à startup, o que a gente vai ver? Vamos fazer uma breve análise da instalação, fazer as verificações antes da partida, do startup, né? Configuração de campo do VC Plus, procedimento de teste do VC Plus, uma vez que a gente tenha configurado, configurações de campo e procedimento de teste do V6. Vamos ver também os controles das unidades internas e, por último, a parte de entrega ao cliente. Então, nossas verificações antes do startup. Então, verificar o cabo de energia e o cabeamento de sinal estão conectados, né? As especificações estão corretas, a isolação dos cabos estão ok, né? Não tem nenhum cabo desencapado, alguma coisa assim. Conexão também feita corretamente na parte de cabeamento de sinal. Não está aqui, mas também cuidar, né, para não instalar a parte dos cabos de alimentação junto com a parte dos cabos de sinais. Eu tenho que levar isso a pelo menos 50 centímetros de distância, né, conduítes separados. Então, é o primeiro cuidado aí. Depois da tubulação de refrigerante, tá? As tubulações estão corretas, todos os tubos estão isolados, né? Também é praxe, né? Caso a gente vá instalar as válvulas lá nas unidades internas, válvulas GBC, também levar em consideração, principalmente ali, depois nós vamos ver na hora de fazer o teste de estanqueidade e evacuação, né? Se tiver alguma válvula, ela vai ter que estar aberta também, né? E até esse momento, relembrando, né, nós temos as válvulas de serviço da unidade externa, elas estão fechadas, né? A gente vai fazer todo o procedimento nas tubulações e nas unidades internas, e depois, aí sim, quando a gente fizer a carga adicional, aí sim a gente pode abrir, então, as válvulas. Então, o teste de estanqueidade, como nós vimos na semana passada, também o procedimento de evacuação, se atingiu 500 microns. Na sequência, carga adicional de refrigerante. De onde é que a gente vai tirar essa carga? Do software de selecionamento, né? Então, é extremamente importante, quando a gente for fazer o nosso processo de instalação, rever todas as distâncias, né, reais agora, e não as estimadas, né, porque no projeto é normal, a gente estima a tubulação, mas depois, na prática, ela sempre é diferente, né? Então, o ideal é a gente anotar no nosso projeto, levar lá para o software, refazer o nosso cálculo, e a partir daí nós vamos ter, então, a quantidade de refrigerante na quantidade correta, certo? Essa é uma etapa extremamente importante, porque a gente vê, né, na minha vida prática, aí, muitas vezes, quando chegava o verão, o pessoal ligava dizendo que as máquinas não estavam dando capacidade. Em linhas gerais, é por isso, né? Está faltando refrigerante lá, e como o pessoal pega a distância das tubulações, aquela estimada e não a real, acaba dando diferença e acaba dando problema de capacidade depois nas unidades. Então, é importante essa etapa aí.
Antes de botar a máquina a operar, né, nós temos que fazer todo o processo de configuração dela. Então, como é que é o processo de configuração? Já vamos ver em detalhes, né? E aí, lá na unidade externa, existe o display dela, né? Da placa principal. Então, no momento que a gente faz o processo de configuração, o que deve aparecer lá? Ele deve mostrar do lado esquerdo um 0, indicando que aquela unidade é a mestre, né? Já vamos ver como é que se configura isso. E do lado direito, ele vai mostrar o número de unidades internas que está conectado. Então, como a gente sabe que deveria ter instalado lá, vamos supor, 20 máquinas, tem que aparecer o número 20 ali. Se aparecer 18, o que acontece? Tem 2 unidades que não estão comunicando, né? Então, eu tenho que partir para a verificação nessas unidades e ver o que está acontecendo com ela. Então, como é que eu faço essa verificação? Nós vamos lá em cada uma das máquinas e vamos ver no display dela o que está mostrando, né? A condição padrão para cada unidade interna, o que é? Mostrar o código FE. FE significa que aquela unidade não está endereçada, né? Então, se eu cheguei lá, depois do processo, e enxerguei alguma unidade que está com código FE, significa que ela não está endereçada, e aí nós vamos ter que ver o que fazer, né? Tem que ver se o cabo de comunicação está chegando corretamente nela, né? E aí, se for o caso, apagar todo, depois de consertar, ajustar o problema, tratar de fazer o processo de endereçamento novamente. Desculpe. Então, se o número mostrado no display é diferente, né, e tem unidades internas com o mesmo código de endereço, aí no caso de fazer endereçamento manual, ou o cabo de comunicação está com problema, então. Verificar também se tem controle central da unidade interna, deve mostrar o número total de unidades internas. O controle central das unidades externas, hoje ele está já na unidade, no controle das unidades internas, eu consigo tirar informações das unidades externas também, né? Então, a partir daí, verificar, então, todas as válvulas das unidades externas, se elas estão abertas, fazer o processo de pré-aquecimento. As unidades devem ser alimentadas 24 horas antes da partida, as unidades externas, para que ocorra o aquecimento de cárter, né? Os compressores. Depois, colocar no modo, a partir do modo stand-by. Stand-by seria o modo parado, né? Sistema parado. Ligar todas as unidades internas e verificar se existe algum código de erro nas unidades, tanto na unidade interna ou externa. O display da unidade externa deve estar mostrando, então, a quantidade correta de unidades internas antes de ligar. A partir do momento que liga, o que passa a mostrar? A frequência de trabalho do compressor. Mas aqui ele tem uma maneira de fazer esse run test aqui muito mais rapidamente do que ligar, por exemplo, no controle individual das unidades internas. Já vamos ver como. A partir dali, então, o run test, nós vamos ver qual o resultado final que a gente deve obter. Por último, então, a entrega para o cliente. Mas vamos ver, então, como fazer as configurações. Então, nós temos, vamos ver primeiro a configuração de campo da VC Plus. Ela é bastante similar à unidade, ao V6. Então, aqui a gente tem, então, a placa principal do VC Plus. Aqui está o display. Nós temos uma série de conjuntos de interruptores que nós podemos ou não configurar, dependendo do que a gente quiser ativar de função. Alguns são obrigatórios, outros não, já vamos ver. Tem algumas chaves rotativas, então, que também são utilizadas. E, se eu quiser acessar o menu de funções da máquina, nós vamos, então, acessar esses 4 botões aqui, ó. Então,
olhando ele num tamanho maior, nós vemos ali o SW5, 4, 13 e 6. Então, o SW5, o que é? É a tecla menu. O que é o menu? Como nós temos aqui uma série de funções a acessar, então, através desse botão, nós vamos, pressionando ele, nós vamos acessar as possíveis funções. Depois, nós temos ainda, dentro das subfunções que eu posso acessar, nós temos aqui, ó, diminuir o número ou aumentar, né? Por exemplo, eu estou na função N1, eu quero ir para N2, pressione aqui, 2, 3, 4, assim por diante. Eu quero retornar, não era, não era o 4, era o 2, então vou para baixo aqui, 3, 2. Uma vez que eu acesse, que eu chegue no número da função que eu quero, eu dou OK, e nós vamos ver ali que, na sequência, existem algumas subfunções dessas funções. E ali nós temos que fazer o mesmo processo, né? Aumentar o número, por exemplo, o grupo era o N2, mas eu quero o N26. Então, como é que eu chego no 26? Ele começa do 24. Então, aumenta 25, 26. E dou OK, certo? Vocês já vão entender melhor o que significa cada um desses números, certo? Então, nós temos aqui, ó, olhando para todas esses conjuntos de interruptores, chaves rotativas, nós temos aqui, ó, o ENC1, esse aqui, para que serve? Ajustar o endereço da unidade externa. Então, máquinas no mesmo sistema de refrigeração e que tem um cabo de comunicação entre elas, eu tenho que endereçar. Por exemplo, no sistema do V6, tem 3 máquinas, a primeira, a líder é 0, a segunda é 1 e a terceira é 2. Né? Depois, o ENC2 é ajuste da capacidade da unidade externa. Então, de 0 a C. Então, essa chave aqui, ó, dependendo da posição, vai me indicar qual é a capacidade que a unidade trabalha, né? A capacidade da máquina. Depois, nós temos o ENC4, que é essa aqui, ó. Para que serve? Ajuste do endereço de rede da unidade externa. Para que eu vou endereçar a rede? Um controle central, ele, numa linha de comunicação de entrada dele, ele admite trabalhar com até 8 sistemas de refrigeração. Então, essa chave aqui, ó, se eu selecionar 0, é o sistema 1. O 1 é o 2, e assim por diante, até chegar no 7. Né? Então, se eu vou utilizar 8 sistemas diferentes, ou que seja 2 sistemas diferentes no mesmo controle central, então, um sistema, quando eu faço o processo de endereçamento, eu já tenho que dizer para ele qual é o sistema. Já o 2, eu vou fazer o endereçamento com o sistema setado em 1. Certo? Depois nós temos ali ENC13 e S12. Então, esses dois aqui, para que serve? Quando o S12 está setado, os 3 interruptores dele estão setados para baixo, ó, que é isso aqui, ó, 000 aqui, ó, ou 001, ou 010, ou ainda 011, ou ainda 100. Então, para que serve isso aí? Por que eu mudo essa chave aqui? Para definir, né, a cada 16 máquinas, se eu tiver o número de máquinas que eu tenho lá, que eu preciso comunicar, for entre 0 e 15, então até 15 unidades internas, eu vou deixar os 3 interruptores aqui para baixo. Não, mas eu tenho 30 máquinas. Bom, 30 está entre 16 e 31, então tem que posicionar esse interruptor para cima. E o que mais? Para que eu uso a chave rotativa ENC3 junto? Porque aqui, ó, vocês viram, né? Aqui é de 0 a 15. Então, se está em 0, é 0 máquina. Embora, mesmo que eu deixe em 0, ele conta como 1. Mas aqui é 0, pois uma máquina, 2, 3, 4, 5, até chegar em 15. Então, eu tenho que selecionar aqui 10 máquinas. Como é que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 9. Eu vou setar lá em A e os 3 interruptores vão estar para baixo. Mas agora eu botar lá, eu tiver
um interruptor para cima, e esse número tiver, se a seta tiver em A, já não estou mais indicando 10 máquinas, eu vou estar indicando mais 16. Por que 16? Porque ela começa em 16, ó, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 máquinas, ó. Ah, eu tenho 30, então 27, 28, 29, 30, tem que posicionar em E. E esse interruptor para cima. E se eu tiver entre 32 e 47 máquinas, eu vou selecionar lá 32, 33, 34, e assim vai, até 47. Ou 48, para setar entre 32 e 47, eu vou pegar esse interruptor aqui e vou botar para cima, os outros dois para baixo. E se for entre 48 e 63, eu vou pegar os dois interruptores o 2 e o 3 vou jogar para cima. E aí a chave rotativa vai indicar o número de máquinas, né? Correto? Mas se eu tiver exatamente 64, eu pego um para cima, os dois interruptores aqui para baixo. Certo? Então, é aqui que nós vamos fazer, então, a seleção do número de unidades internas que o nosso sistema vai buscar. Posso fazer manual também, aí eu vou lá no controle, vou setando o endereço de máquina a máquina individualmente, tá? Mas, claro, é melhor endereçamento automático, e esse número que eu setei aqui, ele tem que ser igual ao número que aparece lá no display quando a máquina está parada, certo? Se isso acontecer, a máquina nunca vai se proteger. Se tiver uma diferença no número, aí nós vamos ter também aí o código de alarme H7. Para quem não sabe o que é H7, próximo encontro aí nós vamos indicar. Ainda tem o ENC5. Então, o ENC5 é essa chave rotativa aqui, ó. Para que serve? É a seleção do modo noturno ou modo silencioso. Então, isso aqui é uma função que eu posso ativar, né, para que a máquina trabalhe com redução de nível de ruído à noite. Tá? Então, na sequência, nós vamos ver melhor isso aqui. Ainda temos S5, aqui não tem. S6. Então, S6 ele está mostrado aqui, ó. Tem os interruptores 1, 2 e 3. O 1 não é usado. O 2 serve para quê? O 2, se ele estiver para baixo, sem ação. Se ele estiver para cima, apaga o endereço da unidade interna. Então, se eu quiser apagar o endereço de unidade interna, eu boto esse interruptor para cima. E ainda o interruptor 3 aqui serve para quê? Se ele estiver na posição 0, é seleção de endereçamento automático. Né? Então, eu setei esse número de máquinas aqui, e se eu deixar na posição normal os 3 interruptores para baixo, quando a unidade externa vê que as máquinas, que as unidades internas estão com código de alarme FE, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um endereçamento automático. Então, ele vai buscar todas as máquinas através do endereçamento automático. Mas se eu quiser apagar o endereço, a recomendação qual é? Bota esse interruptor para cima e bota esse outro aqui para posição manual, certo? Apagou o endereço, como é que eu sei que apaga o endereço? Vai aparecer FE lá nas unidades internas de novo, né? Uma vez que a gente tenha feito isso, claro, cada vez que eu mexo aqui nos interruptores, eu tenho que tirar a alimentação do controle, né? Deixo apagar o display, daí eu boto tudo para baixo de novo, né? Tudo para baixo de novo significa, então, endereçamento automático. Depois tem o S8. Para que serve? Esse interruptor 2 aqui, ele vai nos interessar, porque se ele tiver para a posição de fábrica, que é 0, o retardo de partida, o retardo inicial da unidade externa é 12 minutos. E se ele tiver para cima, é 7 minutos. O que significa esse retardo inicial? Se eu tentar lá, o sistema está energizado, né? Funcionou a noite inteira, parou. Agora eu quero ligar de novo. Se eu não tive reenergização no nosso sistema, quando eu ligo lá, através do controle de qualquer unidade interna, a unidade interna, a partir daí ele já vai funcionar, não vai esperar esse tempo aqui. Ele só espera esse tempo quando ocorreu uma desenergização da máquina e eu resetei a alimentação da unidade, certo? Aí sim ele vai esperar.
Fora isso, a qualquer momento eu posso pegar, ligar e ele vai entrar num tempo bem inferior a isso. Certo? Então, aqui nós temos, então, todos os conjuntos de interruptores, alguns não nos dizem respeito, né? Não, aqui o S13 não tem nada, S4 também não, S9 também não, S7 para nós não importa, mas os mais importantes são esses. Aqui, então, nós temos, de uma maneira mais assertiva, né? Aqui, para que serve o S6, o primeiro interruptor, por exemplo? Nada. Segundo interruptor, limpar endereço. Eu boto, então, para limpar endereço, eu boto o interruptor para cima. E também recomendo botar o terceiro interruptor para cima ao mesmo tempo, porque daí é endereçamento manual. Por que isso? Porque senão ele vai, por um lado, tentar limpar o endereço, por outro, vai endereçar, limpar, endereçar e assim por diante. Então, quando eu boto endereçamento manual, ele não vai tentar fazer endereçamento automático ao mesmo tempo. Então, para limpar endereço, boto os interruptor 2 e 3 para cima, e para fazer o endereçamento automático, todos os 3, 2 e 3 para baixo. Aqui, tempo de ativação de 12 minutos, eu vou pegar o interruptor 2, vai estar para baixo. E se for 7 minutos, para cima. Depois, lá no ENC 1, endereço da unidade externa. Chave rotativa em 0, unidade mestre. Chave rotativa em 1 é a primeira escrava. Chave rotativa em 2, segunda escrava. Depois, capacidade da unidade externa. 0 significa máquina de 8 HPs. 1, 10 HPs. 2, 12 HPs. Até que, quando chega no B, são 30 HPs. Essa é a capacidade da máquina. Ok? Depois o ENC 4, endereço de rede. Então, setado em 0 é o primeiro sistema de refrigeração que eu vou ligar no controle central. Setado em 1 é o segundo sistema, setado em 2 é o terceiro e assim por diante. Certo? Então, deve ser selecionado lá. O padrão é 0, né? Quando eu não ligo no controle central, ele vai estar em 0. Mas se eu for usar mais de um sistema de refrigeração ligado a um controle central, posso ligar até 8, eu vou ter que setar eles aqui com endereço de sistema de refrigeração diferente. Ainda o ENC 3 com S12. Aqui nós temos, então, para o número de unidades de 0 a 15, os 3 interruptores para baixo, e a chave rotativa ENC 3 aqui, em 0 é 0, depois 1 é 1, 2 é 2, até que 9 são 9 unidades, e quando eu boto em F são 15 unidades. Então, vou girar a chave rotativa aqui para indicar exatamente o número, dentro do grupo de 0 a 10. Botei esse interruptor para cima, então, um grupo de 16 a 31 máquinas. Botei o interruptor 2 para cima, de 32 a 47 máquinas. O 2 e o 3 para cima, de 48 a 63. E, quando o número de unidades internas é 64, eu vou botar só o interruptor 1 para cima. Aí eu não preciso, a chave rotativa vai ficar em 0. Certo? O ENC 5 é modo silencioso. Então, aqui a gente tem os diversos tipos de modo silencioso. Alguns deles, o que fazem é só limitar a velocidade máxima do ventilador. E, em determinado momento, se eu quiser também, além de limitar a velocidade máxima do ventilador, também limitar a frequência do compressor, então nós vamos setar lá entre o 8 até o B, certo? Aqui, então, também vai reduzir a capacidade do compressor. Ainda o ENC 5, então, indica aqui o modo silencioso, os diversos tipos de modo silenciosos, né? Aqui aparece uma tabela, né, do que para cada modelo de máquina, quando eu seleciono em 0, 1, 2 e 3, o que acontece? Então, por exemplo, uma máquina de 8 a 12 HPs. Só recapitulando, como é que funciona isso? Modo silencioso, existe lá na unidade externa o sensor de temperatura do ar exterior. Esse sensor aqui está registrando a temperatura lá fora e ele pega a maior temperatura no dia. Né? Então, vamos supor que seja às 2 da tarde. Então, o modo silencioso, nós vamos ver ali que existem
Modo silencioso é 6 horas, 10 horas. O que é isso? Modo silencioso vai começar 6 horas depois do pico da temperatura externa e vai durar 10 horas. Então, por exemplo, se o pico foi às 2 da tarde, às 8 da noite ele vai começar a trabalhar no modo silencioso e vai durar 10 horas, ou seja, vai até às 6 da manhã, certo? O que vai acontecer durante esse período? Vai depender do modelo da máquina. Ó, máquina de 8 a 12. Qual é? Levando em consideração o modo silencioso desligado, que é a posição 4. Ó, ele vai a 29 estágios de ventilação. Nessa máquina, ele vai reduzir um estágio. Mas tem máquina que vai reduzir, ó, de 28 a 30, ele reduz 4 estágios de ventilação. E se eu botar no 8, o que vai acontecer? Bom, aqui na máquina de 28 a 31, ó, ela pode ir no máximo a 35 estágios de ventilação, mas ele vai a 28. E, além disso, ele reduz a capacidade do compressor a 80%. Certo? Então, essa tabela aqui a gente tem claramente o que é feito em cada um dos modos silenciosos. Se quiserem, depois podem olhar nessa tabela aqui, vocês vão ver qual é o efeito. Aqui, o modo super silencioso, ele pode chegar a reduzir em relação à condição padrão, aqui para a máquina de 28 e 30, o estágio maior é 35, ele vai a 25, e reduz a capacidade do compressor de 50%. Qual é o período que isso vai acontecer? Aí, a partir do momento que vocês setarem, né? Aí não depende lá não depende da temperatura do ar externo. Nesse caso aqui, vocês estão ativando e reduzindo em relação aí o tempo inteiro, né? A partir do momento que vocês indicarem. Ainda temos, então, na sequência, procedimento de teste do VC+. Então, como é que seria feito? Então, vamos lá agora ver a parte do hand test. Então, teste da unidade externa, o que a gente vai ver? Temperatura de sucção e descarga dos compressores, pressão de sucção e descarga do sistema, verificar se tem vibração, algum ruído, registro de parâmetro de operação. Temperatura de sucção, onde é que eu tenho? Eu não vou ter lá na unidade externa, tá? Eu tenho lá no sensor de temperatura da unidade interna. Se eu quiser medir ali, eu vou ter que fazer medição manual. Temperatura de descarga dos compressores, eu consigo ver. Pressão de sucção. Temos que fazer medição. Lá na descarga, eu tenho um transitor, mas na sucção não tem. Além disso, a máquina tem pressostato de baixo e pressostato de alto. Tá? Então, o que nós devemos ter ali de parâmetros básicos? Para a refrigeração. Então, depende da temperatura do ar exterior. Se ela for inferior a 10 graus, eu vou ter essa faixa de temperatura de descarga de 60 a 76 graus. Faixa de superaquecimento de descarga de 17 a 30. Pressão de descarga de 2,3 a 2,8. Pressão de sucção de 0,6 a 0,7 megapascal. E a corrente do compressor DC inverter de 9 a 20. Então, se tiver a temperatura do ar exterior de 10 a 26, as faixas são essas. De 26 a 31, essas aqui. E se tiver acima de 41, então, claro, as temperaturas vão subir, né? E as pressões também, corrente e tudo mais. Então, aqui nessa tabela vocês têm os parâmetros. Como é que eu faço para acessar o teste, né? Então, lembre-se daqueles 4 botões. São esses aqui. Agora, vamos ver como é que a gente manuseia isso. Então, pressiona esse botão aqui por pelo menos 5 segundos para entrar no modo menu. O que vai aparecer? Aparece lá, ó, N1. O que significa o N1? Bom, aqui nós vamos ter acesso ao grupo de funções. Então, as funções aqui, elas são N1, N2, N3, N4, NB, NF, entre outros, né? Então, a partir do momento que eu tenho aqui, ó, eu quero entrar no grupo de funções N1, eu dou OK. Agora, se eu quiser o N2, N3, N4 ou qualquer outro, eu vou com up aqui, ó.
Aí ele vai mudar de 1 para 2, para 3, para 4, e assim por diante. E aí eu dou OK. Porque esse é o grupo de funções, mas dentro desse grupo eu tenho 5 subfunções diferentes. Então, nós temos que indicar, tem que dar OK aqui, e também, através de seta para cima e para baixo, nós temos que indicar também a subfunção. Então, com down e up, nós vamos mudar a subfunção, ou o grupo de funções, melhor. E uma vez que eu dei uma breve pressão ali, eu fixei o grupo que eu quero entrar, o N1. E aí aparece, então, começa a piscar o número 4. Se eu der up, vai ser 5, depois 6. E aí, aquilo que eu quero fixar aqui, eu dou OK. É importante saber aí que o que está aparecendo na tela aí, o que é? Como é que a gente força todas as máquinas a trabalhar em refrigeração? Justamente nessa função N14. Então, no momento, se eu pressionar aqui, ó, OK, o que eu tenho que fazer lá? Esperar. A partir desse momento, eu vou identificar lá no display, que vai zerar aqui, ó, tanto do lado quanto do outro, porque a partir desse momento, o que vai acontecer é que ele vai mostrar a frequência de trabalho de cada compressor, do primeiro e do segundo, se tiver. Né? Então, essa é a maneira como eu vou identificar que ele está no modo refrigeração. Dou OK aqui, trabalho no modo refrigeração. Certo? Então, ó, pressionei. Então, o que nós temos ali? O modo teste. O debug 1 aqui, que ele chama, é o modo todas as unidades trabalhando em modo refrigeração. Como o VC Plus ele não tem aquecimento, então é a única opção. Tem também, posso utilizar o modo N16, que é o modo manutenção. Para que serve o modo manutenção? Então, o sistema não vai fazer a verificação do número de unidades internas. Então, se eu tiver uma falha de comunicação de qualquer unidade interna, ou ela não está alimentada, ou qualquer coisa qualquer motivo para gerar o alarme H7 e desligar o meu sistema, o que eu posso fazer? Então, eu posso ir no modo manutenção, e enquanto eu faço a verificação de qual unidade está com problema, meu sistema está funcionando normalmente, certo? Depois eu venho aqui no N16 e termino com o modo manutenção, quando for o momento, né? O N14 é a mesma coisa, para começar e para terminar. Depois a gente tem ainda a função N26. Então, N26, a gente vai selecionar o grupo de funções. Aqui, em vez de botar 1, nós vamos selecionar aqui, ó, up, para dar o 2, dou OK, e vou até o 26, e dou OK de novo. Quando a gente vai até o 26, o que a gente está fazendo? Estamos trabalhando com... Ó, tem as opções N24, 25 e 26. Tem a função backup. O que é a função backup? Tem duas funções bem importantes aqui. Função backup é para aquelas unidades que têm 2 compressores, né? Se eu tiver algum problema na linha daquele compressor que impeça a operação dele, e se estiver sendo gerado algum tipo de alarme, eu, usando a função backup, ele vai manter o outro compressor trabalhando por até 4 dias, né? Porque o normal seria o quê? Ele dá alarme e parar todo o sistema. Aqui ele vai manter o compressor trabalhando por até 4 dias e depois desliga automaticamente. Se eu precisar de mais tempo, tem que ativar de novo, certo? Ainda tem a N27, que é a função vácuo. Função vácuo, para que serve? Então, vai aparecer lá no display o modo R006. O que vai acontecer nesse caso? Todas as solenoides da unidades externas e ainda as EXVs da unidade externa e interna, elas vão abrir na abertura máxima, né? Isso é interessante para quê? No primeiro momento, para a gente fazer o recolhimento do refrigerante, caso tenha que fazer algum procedimento, uma troca no compressor, algum componente, né? Então, faz o recolhimento e depois a função vácuo vai manter todas as solenoides, todas as válvulas abertas e vai facilitar o nosso trabalho para fazer evacuação no sistema, certo? Depois nós temos ainda... Bom, temos uma série de funções, já chegamos, João, às 20 horas. Se quiser dar os recados aí. Podemos?
Fica à vontade. Show. Bom, pessoal, boa noite a todos. Nós chegamos aqui à metade do nosso treinamento e eu vou estar reforçando alguns recados, tá bom? Que eu dei no início. Bom, primeiro recado que eu queria dar aqui para vocês não esquecerem de renomear o nome de vocês aqui na plataforma do Zoom, tá bom? Porque se acontecer alguma coisa em relação ao material didático, tá bom? O certificado de vocês, a gente só envia verificando se vocês participaram do treinamento, tá bom, pessoal? Por isso que é muito importante vocês se renomearem, tá bom? Para quem não sabe como renomear, é muito simples. Basta vocês clicarem na aba de participantes, tá? Vai gerar uma lista. Vocês sim vão ser os primeiros da lista, ok? E é só vocês clicarem em cima do nome de vocês, que aí vai aparecer a opção para vocês se nomearem, tá bom? Para quem tá no computador é só fazer o mesmo procedimento, porém vocês vão com o mouse em cima do nome de vocês, aí vai gerar umas três bolinhas ao lado do nome de vocês, aí só vocês clicarem e vai dar tudo certo. Segundo recado importante, eu vou estar disponibilizando aqui no chat é, o link, tá bom, da inscrição para vocês realizarem. Mas antes de liberar, só reforçando que o Deutsche é uma plataforma de envio automático. Então a gente pede para que vocês tomem bastante atenção é, quando forem preencher os dados de vocês, tá bom? O nome que vocês colocarem lá vai ser o nome que vai no certificado de vocês e o e-mail vai ser no qual vocês vão receber. Então a gente pede para que vocês coloquem certinho para que não haja erro. Talvez se vocês não receberam, pode ser porque vocês colocaram o e-mail errado, enfim. Tá bom? A gente vai estar dando 5 minutinhos para vocês aqui, para vocês não perderem nenhuma parte do treinamento. Após vocês realizarem a inscrição, não precisa colocar aqui um número, não precisa colocar o número da inscrição, enfim, não precisa colocar nada, até para não superlotar o chat e a gente não acabar, né, perdendo as perguntas aqui, dúvidas importantes, tá bom, pessoal? Já liberei o link, tá bom? Agora a gente vai estar dando 5 minutinhos. Não deixem para fazer depois, pessoal, porque o link só fica aberto até o final do treinamento, tá? Então a gente pede para que vocês tirem esse tempinho agora, que a gente vai dar uma pausa para vocês fazerem a inscrição de vocês e já já a gente retorna com o treinamento, tá bom? No mais, não esqueçam também de deixar aqui a não esqueçam, perdão, de deixar as dúvidas de vocês aqui no chat, tá? Que eu vou estar anotando todas e ao final do treinamento a gente vai estar tirando todas as dúvidas é, que vocês mandarem aqui, tá bom? Não esqueça também de baixar o aplicativo da Midea Play, recomendar o aplicativo da Midea Play. A gente está, né, fazendo tudo isso pensando na melhor forma de vocês acessarem o treinamento, de vocês, enfim, da melhor maneira de vocês conseguirem acessar, e compartilhar, para ficar numa maneira mais fácil para o usuário final que são vocês.
Alexandre, não é para você colocar seu e-mail aqui no chat, tá bom? É para você entrar no link que a gente colocou, esse que eu acabei de colocar no chat, tá bom? E aí ele vai te redirecionar para o site. Lá você faz sua inscrição e lá vai aparecer o campo para você colocar o seu e-mail, tá bom? Quando passar o tempo, o João só avisar. Te retorno. Ok. Podemos retornar, Zílio. Beleza. Então, vamos lá. A gente parou, então, no N27, então, função var. Selecionando o grupo de funções N3 aqui, ó, a gente tem acesso ao N31, que é o histórico de alarmes. Então, vai nos mostrar, vai nos dar os últimos 10 códigos de alarmes que aconteceram. O N32 é para resetar o histórico de alarmes. E aí o N33 e 34, para nós, não é importante. Temos ainda o grupo N4. Né? O que é o N4? É o limite de demanda. Então, nós temos ali desde o modo 1 até o modo 7, ou seja, trabalhar no limite de demanda desde 100% de capacidade até 40% de capacidade. Então, naquelas situações onde, na instalação do cliente, ele precisa reduzir o consumo de energia, isso depois das 18, por exemplo, até 20 horas, eu posso utilizar esse módulo de limite de demanda. Né? Então, módulo de limite de demanda manual. Como é que eu entro no módulo de limite de demanda? Vou lá no NB4, né? Vou no grupo de funções NB, vou lá no NB4 e dou o comando aqui para entrar no módulo limite de demanda. Para sair, eu volto aqui no NB3 e aí a gente sai, então, no módulo limite de demanda. O que vai acontecer aqui? Capacidade do compressor ela vai ser limitada ao que a gente selecionar aqui, ó, certo? E para entrar e sair, então a gente vem aqui para entrar no NB4, para sair no NB3. O NB2 e NB1 é para seleção de temperatura, né? Então, unidade de medidas, graus Celsius, né? Que é o normal. Depois o NB5 e NB6 é modo neve, que no nosso caso aqui não é importante, NB7 também não. O NB8 é a seleção do endereço VIP. Se eu quiser, ele vem padrão, né, de fábrica. O endereço da unidade VIP é 63. Se eu quiser alterar, eu posso alterar nessa função, certo? Unidade VIP é aquela unidade que vai comandar o modo de operação do nosso sistema. Depois temos NF1 e NF2, aí, no nosso caso, não é importante. Então, para obter os parâmetros, nós podemos também, além de ver a função teste, né? Nós podemos ir diretamente nos botões para cima e para baixo para a gente ver os parâmetros operacionais da máquina. Nesse caso, pressionando o botão aqui, vai aparecer o número do parâmetro e vai aparecer aqui o que significa, o número, né? Então, por exemplo, eu tenho a tabela que já vamos ver. Supondo que seja a temperatura de descarga, vai aparecer o número correspondente a ela e aqui o valor. Né? Corrente do compressor, aparece o número correspondente à função e o valor em ampere, e assim por diante. Certo? Então, olhando para esses 4 botões aqui, para entrar no menu, começa no SW5, espera 5 segundos, seleciona a função que quer, para botão para cima e para baixo, e dá OK. Eu não preciso selecionar
não preciso ir direto no menu para me ver parâmetros operacionais. Basta ir direto no up, no down, e a gente vai, então, ter os parâmetros. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, no display, quando o botão up e down é pressionado, mostra os parâmetros operacionais do sistema. Quando o sistema está em stand-by, aparece do lado esquerdo o endereço da unidade externa e do lado direito o número de unidades internas que está comunicando. Quando o sistema está em operação, ele mostra a frequência de trabalho aqui do primeiro compressor e aqui do segundo. Quando está em modo retorno de óleo, ele mostra DO. E quando está com falha ou no sistema, ou o sistema está parado por alguma proteção, ele vai mostrar o código de erro, certo? Aí no próximo encontro nós vamos ver qual é o código de erro. Então, a partir do momento que a gente pressiona esse botão aqui, ó, o que vai passar a acontecer? Ó, primeira informação que aparece é o endereço da unidade externa. Se ela for líder, mostra 0, unidade escrava mostra 1 ou 2. Depois, 1 é a capacidade da unidade externa. Como é que vai aparecer a informação? Ó, se aparecer 0 é 8 HP, se aparecer 4 é 16 HP, e assim por diante. Depois, o 2, número de unidades externas. Então, então vai indicar lá o número de unidades externas que está ligado, só na unidade líder vai aparecer isso. E o 3, número de unidades internas configuradas. Isso tem a ver com o quê? Esse número aqui é muito importante, né? A gente verificar, porque esse número que está configurado aqui ele tem que ser igual ao número que ele mostra quando a máquina está em stand-by. Né? Se não for, o sistema vai parar na sequência por o código H7, certo? Então, o número de unidades internas que mostra no display quando a máquina está parada tem que ser igual ao que está configurado aqui, certo? Isso é um erro frequente, tá? O pessoal configura um número, mas o que está comunicando é diferente. Se for a menos ou se for a mais, ele vai dar o código H7. Pressionando mais uma vez o botão, ele vai nos dar, então, capacidade total das unidades externas, né? Só na unidade líder. O 5, pressionando o botão mais uma vez, capacidade requerida de unidades internas, também vai ser mostrado na unidade líder. 6 é capacidade total corrigida de unidades internas. A diferença da requerida para total corrigida é que ele leva em consideração a temperatura do ar exterior também, para definir qual é a capacidade que vai trabalhar de compressor. Tá? 7 é o modo operacional. Se ele mostra 0 é desligado, mostra 2 é refrigeração, 3 é nulo e 4 é refrigeração forçada. Então, se ele estiver trabalhando com refrigeração forçada, vai aparecer o número 4. 8, capacidade real de unidades externas em operação. Depois, 9 é a velocidade do ventilador A. 10, velocidade do ventilador B. Então, velocidade do ventilador pode ser um número, se estiver parado é 0, se estiver na velocidade mínima é 1, e dependendo do modelo da máquina, pode chegar a 35. Né? A gente viu que ele começa em 29 e vai até 35, dependendo do modelo da máquina. Né? Alguns modelos chegam a 29, outros um pouco mais, e a maior velocidade é 35. Lembrando, a velocidade desse ventilador aqui é determinada por quem? Pelo sensor de pressão de alta. Né? O sensor de pressão de alta é que vai determinar, ele precisa manter uma determinada pressão e temperatura de condensação e vai aumentando a velocidade do ventilador para chegar nisso. Depois o 11, sensor de temperatura lá da unidade interna, o T2 e o T2B, é uma média, né? Então vai ser o valor real, vai ser igual ao valor mostrado. O 12, a temperatura do trocador de calor lá do condensador da unidade externa, é o sensor T3, né? Então ele mostra a temperatura, depois o 13 mostra a temperatura do ar exterior, é o sensor que está na lateral, olhando de frente para a máquina, está na lateral esquerda, né? Do lado da tampa inferior. 14, temperatura de descarga do compressor inverter A. 15, temperatura de descarga do compressor inverter B.
Então, são sensores que estão instalados lá na temperatura de descarga, de cada compressor, na linha de descarga. 16, temperatura do sensor do módulo inverter do compressor A. 17 do B. Então, isso aqui é sensor de temperatura que está entre a placa e o dissipador da placa de cada compressor. Então, lá tem um sensor, então, monitorando a temperatura. Se estiver muito alto, ele desliga o compressor. 18 é o superaquecimento de descarga, tá? Do gás da descarga. 19 e 20 não é utilizado. 21 ele vai mostrar a posição da XV. Então, como é que eu interpreto isso? O valor real vai ser o valor mostrado multiplicado por 24. Por exemplo, se ele mostrar lá 50, o valor real é 50 vezes 24, certo? Ou se ele mostrar 10, é 240 passos da abertura da XV. Se ele mostrar 20, é 480, e assim por diante. Sendo que o número de passos, nesse caso aqui da máquina do VC Plus, o número de passos da XV é 3.000, certo? No caso da V6, no caso do V6i também é 3.000. E no caso da V6, ele é 480 passos. 22, pressão de descarga em megapascal. Então, vai ser o valor mostrado multiplicado por 0,1. Depois, 23 não tem nada. 24, número de unidades internas comunicando com a unidade líder. 25, número de unidades internas em operação. 27, modo silencioso, ele vai mostrar lá, ver nota 4. Quer dizer, se é 0, modo noturno, 6 horas, começa 6 horas depois, dura 10 horas. Ou, se tiver 1, modo noturno começa 6 horas depois e dura 12 horas. O 2 começa 8 horas depois, dura 10 horas, e assim por diante. Na sequência, então, nós temos então modo silencioso, modo pressão estática. Naquelas unidades que podem, que permitem trabalhar com pressão estática disponível no ventilador, dotar a descarga do ventilador, que são máquinas especiais, o 0 é pressão estática padrão, 1 baixa pressão estática, 2 média pressão estática, até que o 4 é super alta pressão estática. Em teoria, eu poderia dotar, para aquela máquina que é especial, eu poderia dotar a descarga do condensador em até 12 metros, né, respeitando as dimensões da saída, certo? Mas não são todas as máquinas, não. Aí tem que ver, tem máquina que não pode ser dotada. Ou, se for dotar, mal direcionar para um local onde a descarga seja livre. Quer dizer, um trecho de duto bastante pequeno, né? Coisa de 1 metro, 1,5 metro, por aí. 31 e 32, voltagem DC do compressor A e voltagem DC do B. Então, o valor real vai ser o valor mostrado multiplicado por 10. Depois do 34, o endereço da unidade interna VIP, ele vai mostrar o número aqui, o padrão é 63. 37, quantidade de refrigerante. Então, a unidade faz a avaliação da carga de refrigerante. Se ele mostrar o número 0, está normal. Mostrar o número 1 é pequeno excesso, mostrar o número 2 é excesso significativo. E assim por diante, né? Até que ele indica a deficiência crítica, que é o número 5. Na sequência, o 39 é modo limite de demanda, ver nota 7. Então, 0 é 100% de capacidade, 1 é 90% e assim por diante, né? De acordo com o número que ele mostrar, ele vai indicar, então, o modo limite de demanda. 40, então, pressionando aquele botão lá sucessivas vezes até aparecer o número 40, vai mostrar o código de erro mais recente da unidade. Se aparecer 2 tracinhos, é porque não teve... A unidade foi resetada, e quando ela é resetada a alimentação, ele não mostra o código de erro mais recente. Então, essa é a função teste operacional, né? A gente pode ver todos os parâmetros operacionais da máquina, pressionando ali, então, o up aqui e o down, certo? Então, cada vez que eu pressiono o up, vai aparecer um parâmetro desse. E aparece o número lá. 0, 1, 2, assim vai indo até, nesse caso aqui, até o número 40, certo? Nós vamos ver na sequência que o V6 ele tem um pouquinho mais de funções. Então, vamos passar agora para a configuração do V6.
A placa é diferente, mas a maneira como a gente lida com ela é igual, né? Então, temos mais alguns interruptores de ajuste ali e chaves rotativas, né? Então, vamos ver ali. Ó, aqui já aparecem alguns conjuntos de interruptores a mais. Então, por exemplo, o S4 lá na placa que a gente viu do VC Plus, ele não tinha aqui os interruptores aqui, o que significa que a máquina não é própria para adotar a descarga. Quando tem, é para ajustar. Quando a máquina tem o opcional, então para ajuste da pressão estática da unidade externa, certo? Então, nós temos ali o S9 aqui não está sendo utilizado, o 13 também não. O ENC 5 a gente viu a seleção do modo noturno. O ENC 1 é ajuste da unidade externa, o endereço. O ENC 2 é ajuste da capacidade da unidade externa. Depois o ENC 4 está aqui, ó, ajuste de endereço de rede ou de sistema para trabalhar com controle central. O ENC 3 ele trabalha em conjunto com o S12 para determinar o número de unidades internas que o controle vai buscar quando fizer um endereçamento automático. S4 e S5. Agora, também passamos a ter o S5, que é para determinar o modo de operação. Por que não tinha lá no VC Plus? Porque lá a máquina é só refrigeração. Aqui eu tenho a opção de refrigeração e aquecimento, então aqui é que nós vamos fazer a seleção do modo. O S6, o segundo interruptor, continua sendo para apagar o endereço das unidades, junto com o 3 para cima. E o terceiro interruptor ele é para, então, o endereçamento automático, né? Quando está na posição para baixo, ele vai fazer o endereçamento automático. O S8, então, é ajuste do retardo da partida inicial, 12 ou 7 minutos, né? 12 minutos para baixo e 7 minutos para cima. Então, aqui a gente tem a posição na placa, né? Aqui o S13, S4, S9, ENC 5, ENC 1, ENC 2. Depois ali os outros interruptores, sendo que o que determina o retardo de partida aqui é o S8. Então, aqui é a posição dos conjuntos ali na placa. Aqui tem cada um deles, aqui está em inglês, mas cada um deles. Então, se eu quiser pressão estática standard no ventilador para o S4, os 3 interruptores para baixo, até que se eu quiser super alta pressão estática, eu vou botar o interruptor 1 para cima. Aí, de acordo com o que eu quero, dependendo da pressão estática que eu preciso, eu vou selecionar os interruptores de acordo com o que eu preciso. O S5 é a prioridade do módulo, então o padrão. Só voltando aqui. Uma travadinha aqui, mas vamos lá. Então, está aqui. O S5 é prioridade de modo. O padrão é os 3 para baixo, que é prioridade automática. Se eu botar para cima o terceiro interruptor, eu vou trabalhar com prioridade de refrigeração. Se eu quiser prioridade na máquina VIP, ou a máquina que vai controlar todo o meu sistema lá a partir dela, eu boto o interruptor 2 para cima. Se eu quiser só aquecimento, eu boto o interruptor 2 e 3 para cima. Só refrigeração, o interruptor 1 para cima. E se eu quiser setar o modo operacional via controlador remoto, eu boto os 3 interruptores, então, para cima. Certo? Então, S5 não tinha antes, isso aí é para selecionar o modo operacional. S6, então, o 2 é para limpar endereço, quando eu boto para cima, junto com 3, para endereço manual. E quando eu quero endereçamento automático, então os 3 estão para baixo. O S8, então, quando é 12 minutos de retardo de partida, o interruptor 2 está para baixo. Quando é 7 minutos, o interruptor 2 está para cima. S7, aqui não é usado. Depois temos o ENC 1, então, para selecionar a unidade líder e escravo. 0 unidade líder, 1 escrava 1 e 2 escrava 2. Depois a capacidade no ENC 2,
mesma coisa, de 8 a 32 HPs, selecionando lá na chave rotativa. O ENC4 é endereço de sistema de refrigeração a ser interligado no controle central, de 0 até a 7, são 8 sistemas de refrigeração no máximo. O ENC3 com S12 continua tendo a mesma função, né? Os 3 interruptores de S12 para baixo, 0 a 15 máquinas. O interruptor 3 para cima, e o 1 e 2 para baixo, vai nos dar 16 a 31 máquinas. Depois, o interruptor 2 para cima nos dá, vamos setar com a chave rotativa aqui, de 32 a 47 máquinas. E aí, 48 a 63, então, nós temos interruptores 2 e 3 para cima. Certo? Depois, ENC5 para chave modo silencioso. E agora o procedimento de teste. O procedimento de teste aqui ele é muito similar ao do VC Plus, mas vamos ver o que tem diferença, né? Aqui a gente tem, então, os parâmetros operacionais, os mesmos parâmetros operacionais que a gente viu na outra tabela para o módulo refrigeração, para a unidade V6 trabalhando em refrigeração. Então, aqui, ó. E também a gente tem agora os modos, no modo aquecimento, a gente tem também os parâmetros operacionais. Tá? Lembrando que a máquina, quando ela tem a temperatura do ar exterior maior que 24 graus, ela não trabalha em aquecimento. Né? O controle da máquina não permite operação em aquecimento, só consigo trabalhar em refrigeração. E aqui a gente vê os parâmetros, então, operacionais, de acordo com a temperatura do ar exterior, faixa de temperatura de descarga, superaquecimento de descarga, pressão de descarga em megapascal, pressão de sucção e corrente do compressor inverter. Agora, olhando, então, a função teste, né? De novo, como é que a gente vai acessar as funções? A partir do menu aqui, pressiona lá 5 segundos, vai aparecer o N1, eu vou lá, N2, N3, N4, assim por diante, dou OK, e depois eu vou pegar o número da subfunção e vou dar OK também. Tem algumas funções a mais aqui no VC Plus, no V6, que nós vamos ver agora numa tabela ali. Então, pressiona por 5 segundos, vai aparecer da mesma forma o N1. Eu vou com seta para cima e para baixo, com a tecla ali, up e down. Eu vou pegar o grupo de funções que eu quero, N1, N2, N3, N4, NB, NF, né? E vou dar OK. E depois eu seleciono a subfunção. Né? Então, aqui, por exemplo, eu dei OK aqui, ó, apareceu então o N14. Eu tenho a opção de ir no N15 e N16. Aqui eu tenho a opção de ir no N15 também. Então, o N14, conforme a gente tinha visto, é forçar a operação de todas as unidades do nosso sistema de refrigeração a 100%. Né? Então, é o primeiro teste que a gente recomenda que vocês façam para que a gente veja todas as máquinas de operação e possa ver lá qual é o delta de temperatura que a gente tem na entrada e saída de cada máquina para ver se ela está rendendo adequadamente. Então, tem o N14, uma breve pressão lá, e no N14, então, ele vai trabalhar no modo teste em refrigeração. Se eu quiser modo teste em aquecimento, eu vou no N15, certo? Então, vai lá no N15. Então, modo N15, igual ao modo N14, é para forçar todas as unidades agora em aquecimento, não mais refrigeração. O N16 é o modo manutenção, ou seja, recapitulando, para que serve? Se eu tiver lá alguma máquina interna com problema de comunicação, se ela não estiver comunicando com a unidade externa, em algum tempo depois vai aparecer o alarme H7 e vai parar todo o sistema. Né? Esse alarme de reset automático, quando voltar a comunicar aquela unidade, o sistema volta a trabalhar, mas enquanto ele estiver com H7, vai parar tudo. Então, eu vou na função N16, ativo a função N16 e, com isso,
ele vai me permitir a operação do sistema, mesmo que eu tenha alguma máquina que esteja com problema de comunicação. Depois que eu resolver o problema, eu posso voltar no N16 aqui e desativar. Ainda temos, então, o N26, função backup, que é para manter pelo menos um compressor da unidade externa em operação, quando a máquina tem 2 compressores, né? Ele está com falha no compressor. Para não parar todo o sistema, eu consigo ir nessa função backup e ele vai manter um compressor funcionando e as outras unidades também. O N27, função vácuo, da mesma forma. N31, histórico de alarmes, vai dar os últimos 10 alarmes que aconteceram. N32, reset do histórico de alarmes. N33 e 34 não são usados. Depois, limite de demanda, não tem nada de diferente do que a gente tinha visto lá. As funções diferentes, no caso do VC Plus para o V6, é o que está em vermelho aqui, né? Então, essa é a função que nós vamos ter a mais. Vou poder acionar meu sistema de aquecimento também. O restante é igual. Agora, pressionando lá o botão up e down, o que nós vamos ter de informação? Basicamente as mesmas que a gente tinha lá para o caso do VC Plus. E algumas que estão aparecendo aqui em vermelho, elas vão passar a mostrar também. Tá? Como as temperaturas 14 e 15, que não tinha antes. O que acontece lá? A máquina V6 ela tem um trocador de placas, e em algumas máquinas esse trocador de placas, as menores, ela está na base da unidade, né, atrás dos compressores ali, ou do compressor. E esse trocador de placas ele tem por objetivo, 2 objetivos. Ele melhora a eficiência da minha máquina e também ele tem o objetivo de ajudar no resfriamento da placa do compressor. Então, essa tubulação da linha de líquido, né? Linha de líquido alta pressão e temperatura, ela passa por trás da placa do compressor, de cada compressor, e esse efeito dessa linha que está passando ali é baixar a temperatura do dissipador e da placa, né? E dar melhores condições de operação ali, não vai deixar chegar a temperaturas tão altas. Para esse trocador, existe uma válvula de expansão, especificamente uma válvula de expansão, e quando esse refrigerante, por um lado, passa por essa válvula de expansão, nós vamos ter ali uma condição de temperatura de pressão intermediária. Né? E essa temperatura intermediária ela vai lá para cima do compressor, né? Depois nós vamos ver a linha, como é que funciona. E tem lá, além da válvula de expansão, tem também 2 sensores de temperatura, um que está na entrada do trocador de placas e outro na saída. Para quê? Porque esse refrigerante que vai lá no compressor, ele tem que controlar a temperatura que chega, né? E superaquecimento, porque senão ele não pode depositar líquido lá no compressor, já que o compressor do V6 ele é diferente do VC Plus, pelo fato de que ele recebe uma terceira linha, além da sucção e da descarga, ele tem essa terceira linha que vai lá para melhorar a eficiência, injetando o refrigerante lá na parte de cima do compressor, certo? Então, tem esses sensores, ainda os sensores da descarga, 16 e 17, sensor do módulo inverter, 18 e 19, e aqui tem o 20, a diferença de temperatura de sensor de saída e entrada do trocador de placa, ou seja, o superaquecimento do refrigerante lá, trocador de placa. Ainda vamos ter pré-aquecimento das cargas, corrente de cada compressor, posição da XV. Agora, no caso do V6, ele pode ter, dependendo do tamanho da máquina, uma XV a mais com 480 passos de abertura e fechamento, então uma ou duas XVs na linha de líquido normal, de 480 passos, e tem também uma XV, a do trocador de placas, que é XVC.
Então, qualquer máquina vai ter pelo menos EXVA e AC. A B, ela vai ocorrer a partir de determinada capacidade. Então, tem máquinas que pode ter até as máquinas maiores, de maior capacidade, podem ter até 3 válvulas de expansão eletrônica. Certo? Então, aqui eu posso ver, então, pressão de descarga, número de unidades internas comunicando, modo de operação prioritário. Então, modo de operação aqui, que não tinha antes. 0 automático, 1 prioridade de refrigeração, 2 prioridade determinada pela unidade interna, 3 somente aquecimento ou somente refrigeração. Eu tenho o modo noturno, pressão estática, voltagem. E assim, ele é muito similar ao VC Plus, né? Tem algumas coisas a mais. Então, todas as coisas a mais que nós temos aqui, elas estão em vermelho, letra vermelha. Ainda ele tem 42, ele vai fazer, então, a avaliação da quantidade de refrigerante, ver se está normal. 44 é o limite de demanda e capacidade. E o 45 ele vai dar, então, o código do alarme mais recente, certo? Então, esse é o que nós temos aí. Agora vamos dar uma olhada aí em relação aos controles das unidades internas. Então, as unidades atualmente, né, todas as unidades internas, elas contam com motor DC, né? Antigamente, quando a gente comprava unidade externa V5X para trás, para V4, V4 Super, etc., as unidades tinham controle padrão. Né? A partir do momento que elas passaram a ser a de segunda geração, que veio junto com o V6 e o VC Plus, ou Mini V6, né? Elas passaram a sair de fábrica sem controle. Né? Não tem um controle padrão. Se pode trabalhar com controle, 2 tipos de controle com fio, sem fio, melhor, e 3 com fio. Então, além de controles centrais e outros opcionais que se pode utilizar. Né? Aqui a gente tem, para cada modelo de máquina, aqui cassete, por exemplo, máquina dotada, entre outras, né? Trabalha com que tem o T. Então, nós podemos usar qualquer tipo de controle. A única que tem um controle específico é a máquina com recuperação de calor, que já sai com controle padrão KJR27B. O restante são esses tipos de controles aqui. Para as unidades de primeira geração, né, o endereçamento das unidades era feito com esses outros tipos de controles, o RM05, né, ou com fio KJR29B. Então, como é que a gente faria aqui o endereçamento? O endereçamento, em caso eu posso, com o meu controle, eu posso, além de alterar o endereçamento, eu posso também ler qual é o endereço que está lá. Aqui, no caso das máquinas dotadas, né? Nas unidades que a gente chama de geração 1, elas eram... o ajuste da pressão estática disponível era feito direto na placa, né? Na placa eletrônica. Então, eu ia lá no ENC 2, uma dessas chaves rotativas aqui, ó, e setava a pressão estática do ventilador de acordo com a capacidade da máquina, eu ia ter lá a minha pressão estática disponível, certo? Então, girando a chave rotativa, eu tinha a pressão estática disponível maior. Então, hoje em dia, nos novos controles com fio, eu consigo setar pelo controle com fio a pressão estática. Então, aqui as unidades maiores, ó, eu já tinha também no ENC 2, unidade de duto para alta pressão, então pressões maiores setadas, então, aqui na chave rotativa. Com relação ao controle antigo, a gente tinha lá o controle, então, RM05. Ele tem aqui um orifício chamado de reset. Tem o reset, tem o lock e tem o orifício aqui que é para
selecionar entre refrigeração e aquecimento, né? Então, qual é o procedimento aqui para mim ler o endereço, por exemplo? Tem que começar pressionando o lock lá por 5 segundos. Então, abre aqui, ó, aqui embaixo, a capa que ele tem. Pressiona lock por 5 segundos. Pressiona o off uma vez. Se eu quiser só ver qual é o endereço da máquina, aponto o controle para a máquina e pressiono M, né? E se eu quiser alterar o endereçamento manualmente lá, eu posso, alterando aqui o endereço, eu vou apontar o controle para a máquina e vou pressionar Fan Speed. A partir desse momento, então, vai aparecer lá na máquina o endereço que está no display do controle. Para sair do modo para leitura de endereço ou alteração, eu vou no lock de novo, pressiono por 5 segundos. Certo? Então, dessa forma que nós vamos fazer. Faixa de endereço, então, é de 0 a 63. Para fazer consulta, está ali o roteiro, né? Pressiona lock por 5 segundos, pressiona o botão off uma vez, vai na tecla modo operacional e pressiona uma vez. E aí aponta para a unidade, então lá ele vai mostrar lá na unidade de endereçamento que a máquina está. E depois pressiona lock para sair. Tem também o RM. Então, no controle RM, então, a gente tinha que pressionar aqui esse botão, esse e esse ao mesmo tempo, tá? Simultaneamente, aqui por 8 segundos, até 8 segundos, até que altere lá, tire a temperatura do display e mostre o endereçamento 00 e o ADDR, né, endereço. Depois, a partir daí, é a mesma situação, né? Pressiona o liga e desliga. Se eu quiser só ver o endereço, aponto para a máquina e pressiono em modo. E se eu quiser alterar o endereço, eu vou com seta para cima e seta para baixo e aponto para a máquina e vou em Fan Speed. Para sair de lá, eu só pressiono de novo esses 3 botões. Faixa de endereço ali, então, de 0 a 63. Tem o KJR26B, que esse é pouco utilizado, vou passar. Vamos ver os controles atuais, né? Então, os controles atuais, eles são similares, mas não são iguais. Nós temos, a linha atual, 2 controles sem fio, o RM05B, que é esse controle aqui, o RM12D. Né? Hoje já está na série 12F. Né? Então, em relação aos controles, né, se a gente tiver uma unidade V6, VC Plus, e a unidade interna ela for geração 1, como é que eu sei que é a máquina de geração? O modelo dela começa por MDV ou MI. E se ela é geração 2, o modelo da evaporadora começa com M2, certo? Então, o que é recomendado? De preferência, máquinas da geração 1 com controle da geração 1 e máquinas da geração 2 com controle da geração 2. Tá? Isso seria o ideal. Mas se não for, se eu usar uma máquina de geração 1 com controle da geração 2, ele funciona? Funcionar, funciona. Tá? Mas algumas funções que as máquinas da geração 2 têm a mais que as máquinas da geração 1, eu não vou conseguir obter da máquina, né? Mas vai funcionar sem problema. O ideal é usar a máquina de geração 2, controle de geração 2. Também, controle central, o ideal é trabalhar, então, se eu tiver o V6, VC Plus, ou seja, máquina de segunda geração, com qualquer unidade interna, o ideal é usar, então, módulos de controle, né, da geração 2. Até porque, se eu usar controladores da geração 1, elas não vão conseguir, muitos deles, né, não conseguem obter informações ou comunicar com o V6 e o VC Plus. Então, o ideal é sempre segunda geração. Para fazer, em relação ao controle lá, o RM05B, então, para mim, fazer a consulta e configuração de endereço, como é que a gente faz? Está aqui, ó, de novo, a gente tem aqui os 3 orifícios. Eu vou pressionar lá, eu tenho lá o reset, tenho
ali o lock e tem lá o C/H. C/H é para a gente trabalhar com refrigeração, selecionar a refrigeração ou aquecimento, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Pressiona o lock, pressiona a tecla liga e desliga, pressiona o modo de operação para ler o endereço. Aponta para a máquina, nós vamos ter o endereço, então, lá no display da máquina. Se eu quiser alterar o endereço, nós vamos, da mesma forma, lá no lock, liga e desliga, pressiona ali, seta para cima e para baixo, ajusta o endereço que a gente quer botar na máquina e lá com Find Speed, então, envia. Certo? Então, está ali, controle sem fio, RM05B. No caso, então, se eu quiser simplesmente, se eu quiser trabalhar agora com RM12D, a maneira como nós vamos entrar é diferente, né? Aqui está mais escuro, ó. Pressiona display, essa tecla e essa tecla, ao mesmo tempo por 8 segundos. Aí nós vamos entrar no modo de endereçamento. Pressiona a tecla liga e desliga. E se eu quiser só ler o endereço, aponto para a máquina, pressiono a tecla modo, e a partir daí, então vai aparecer no display da evaporadora lá o endereço que ela tem. Se eu quiser alterar, seta para cima e para baixo e vou no Find Speed e envio para lá. Ok? Então, aqui tem como fazer a configuração do endereço, no caso no RM12D ou 12E. Então, pressiona lá os três ao mesmo tempo. Vai pressionar liga e desliga. Seta para baixo e para cima para configurar o endereço e envia lá o novo endereço para a máquina através da tecla Find Speed. Com relação aos controles com fio, então, são disponíveis 3 controladores, né? Sendo que esses dois aqui, o WDC86, são controladores de máquina, né? De individual. O controlador WDC120, ele também é um controlador individual, mas ele pode controlar até 16 máquinas, né? Sendo que o comando que vale para uma máquina vale para todas, né? Não tem como diferenciar. Então, vamos ver. O modelo do WDC120, ele é 120 porque são 12 centímetros, 120 milímetros aqui, ó. E o 86 também, porque ele tem 86 milímetros aqui de largura, certo? Então, vamos dar uma olhada aí nas características desses controladores. Primeira característica importante ali é que esses controladores, eles trabalham, são controladores que a gente chama de comunicação bidirecional. O que é comunicação bidirecional? Ele pode obter dados tanto da evaporadora quanto da unidade externa que está lá fora. Então, através do controle com fio, eu consigo obter para pelo menos 2 dos 3 controladores com fio, eu consigo obter dados da unidade externa e da interna. Então, por isso que a gente diz que ele tem comunicação bidirecional. Então, aqui o 120, o que ele pode fazer? Então, ele pode controlar até 16 unidades internas, posso fazer programação horária. Nele, eu posso travar o liga e desliga, modo de operação,